O cheiro era denso, quase palpável. A cada manhã, quando eu abria a porta do quarto, o ar parecia carregar uma lembrança antiga de umidade, como se as paredes respirassem o passado. Aquele odor se misturava ao som abafado dos passos, e por mais que eu limpasse, ventilasse ou acendesse velas aromáticas, o mofo sempre voltava. Insistente, silencioso, implacável. Durante semanas tentei de tudo. Produtos químicos prometeram milagre, mas deixaram apenas o cheiro forte de desinfetante e a frustração de ver o mofo renascer dias depois. Troquei lençóis, pintei as paredes, abri as janelas mesmo nos dias frios. Nada mudava. Era como se o quarto tivesse perdido o fôlego. Foi nesse ponto que percebi. Eu não estava apenas lutando contra o mofo, mas contra algo mais profundo. A sensação de que meu espaço havia deixado de ser um refúgio. Cada respiração parecia um lembrete de que o ar dentro de casa também pode adoecer. E foi então, quando já não esperava solução alguma, que um simples gesto mudou tudo. Uma planta, dessas que passam despercebidas nas floriculturas, se tornaria o ponto de virada. Mas antes de descobrir isso, precisei entender o que realmente estava acontecendo dentro daquele ambiente que chamava de lar. Começou de forma quase invisível. Um pequeno ponto escuro no canto da parede, que aos poucos se espalhou como se tivesse vida própria. O cheiro de umidade passou a impregnar as roupas, as cortinas e até os livros. Havia dias em que o ar parecia pesado, como se o quarto inteiro estivesse sufocando. O mofo não é apenas uma mancha. É um organismo vivo, formado por fungos microscópicos que se alimentam da umidade e se multiplicam em silêncio. Ele prospera quando o ar deixa de circular e a luz do sol não chega com força. E o pior, seu crescimento contínuo libera esporos invisíveis que podem afetar o sistema respiratório, causar alergias e irritar a pele. Eu comecei a perceber sinais no corpo. Uma leve dor de cabeça ao acordar, espirros sem explicação, o nariz congestionado mesmo com o ambiente aparentemente limpo. Era como se o ar carregasse uma camada de cansaço que ninguém via. Com o tempo entendi que não era apenas sobre estética ou cheiro ruim. Era sobre saúde. O mofo rouba energia, rouba conforto, rouba a sensação de paz. E quanto mais eu tentava eliminá-lo com produtos agressivos, mais ele parecia resistir. Como se a casa estivesse tentando me dizer algo. Foi aí que decidi mudar a estratégia. Em vez de lutar contra o mofo, eu precisava compreender o ambiente que o fazia crescer. E nessa busca por equilíbrio, uma resposta inesperada começou a surgir. Uma resposta que viria da própria natureza. Era uma tarde abafada quando visitei uma amiga que morava no alto de um prédio antigo. Assim que entrei, algo me chamou a atenção. O ar. Havia uma leveza, um perfume natural quase imperceptível, mas profundamente agradável. O mesmo tipo de apartamento, o mesmo clima, e ainda assim, nada de mofo, nada de cheiro ruim. Perguntei o que ela fazia de diferente. Ela apenas apontou para o canto da sala. Um vaso simples, com folhas largas e verdes, levemente brilhantes sob a luz que entrava pela janela. É ela, disse com um sorriso. Desde que coloquei essa planta aqui, o ar parece outro. A princípio achei coincidência. Uma planta mudar o ambiente inteiro? Parecia exagero. Mas havia algo naquela sensação que me fez duvidar das minhas certezas. Passei o resto da tarde observando o ambiente. O ar mais fresco, a sensação de limpeza natural, o equilíbrio silencioso. Quando voltei para casa, decidi testar. Escolhi um vaso pequeno, uma planta de fácil cuidado, e coloquei no quarto, sem grandes expectativas. Em poucos dias percebi algo sutil. O cheiro forte começou a desaparecer. As paredes pareciam menos úmidas, o travesseiro amanhecia seco, e o ar, leve, como se respirasse junto comigo. Foi nesse momento que compreendi. O segredo não estava apenas na planta, mas na forma como a natureza age. Sem pressa, sem ruído, apenas equilíbrio.
Aquela simples experiência virou um ponto de virada. O que antes era desespero, agora era curiosidade. Como algo tão pequeno podia causar uma mudança tão profunda? Foi então que decidi entender o que estava por trás daquele resultado. Por que o ar parecia mais leve? O que essa planta fazia que nenhum produto químico conseguia? A resposta estava na própria biologia das plantas e no poder invisível que elas exercem sobre o ambiente. Enquanto muitos acreditam que elas servem apenas para enfeitar, as plantas atuam como filtros vivos. Suas folhas e raízes absorvem gases tóxicos e partículas em suspensão, liberando oxigênio e umidade purificada no processo. Elas transformam o ar ao seu redor, quebrando compostos que causam o cheiro de mofo e neutralizando micro-organismos nocivos. Estudos conduzidos pela NASA já haviam mostrado que certas espécies têm uma capacidade extraordinária de remover substâncias como formaldeído, benzeno e tricloroetileno, compostos comuns em tintas, móveis e produtos de limpeza. E quando combinadas com boa circulação de ar, essas plantas criam um microambiente saudável, equilibrando a umidade e reduzindo o espaço que o mofo precisa para existir. Percebi que o segredo estava em algo simples. As plantas não mascaram o problema, elas o resolvem pela raiz. Enquanto os sprays apenas disfarçam o odor, a natureza trabalha de forma silenciosa, constante e inteligente. Era como se cada folha respirasse junto comigo, limpando o que o ar trazia de pesado. E quanto mais eu observava, mais compreendia. Não se tratava apenas de estética ou decoração. Era ciência, era vida. Era o poder da natureza devolvendo harmonia ao espaço que havia se tornado um inimigo. Os dias começaram a passar, e o quarto parecia mudar de personalidade. O ar, antes pesado, ganhou movimento. As manhãs deixaram de ter aquele cheiro úmido que lembrava porão fechado. A luz do sol refletia diferente nas paredes, mais clara, mais limpa, como se cada raio encontrasse espaço para entrar. Aquela planta, silenciosa e discreta, havia criado uma transformação visível. Era como se o ambiente tivesse acordado depois de um longo sono. O lençol, antes frio ao toque, agora mantinha um conforto suave. As cortinas secavam mais rápido. O travesseiro deixava de reter aquele odor encharcado de umidade. Mas a mudança mais profunda não estava nas paredes. Estava em mim. Passei a sentir o ar como algo vivo. Dormia melhor, respirava melhor. Acordava sem aquela dor de cabeça que antes parecia normal. Foi ali que entendi o quanto o mofo havia roubado meu bem-estar sem que eu percebesse. A transformação física do ambiente trouxe também uma transformação emocional. O quarto voltou a ser um refúgio. O simples ato de abrir a janela pela manhã se tornou uma celebração silenciosa. E tudo começou com uma única planta. Chegou o momento de revelar o nome da planta que transformou tudo. Ela se chama Espada de São Jorge, conhecida por sua força, resistência e incrível capacidade de purificar o ar. Suas folhas rígidas e pontiagudas escondem um mecanismo natural que trabalha sem descanso. Absorver toxinas, equilibrar a umidade e liberar oxigênio mesmo durante a noite. Diferente da maioria das plantas, a espada de São Jorge realiza um processo chamado fotossíntese noturna. Enquanto outras dormem, ela continua trabalhando, filtrando o ar e mantendo a atmosfera saudável mesmo com as janelas fechadas. É por isso que ela é perfeita para quartos e banheiros, locais onde o mofo costuma se instalar. Mas há algo ainda mais simbólico nessa planta. Em muitas culturas, ela é considerada uma guardiã do lar, um escudo verde contra o que é invisível, um símbolo de proteção e energia vital. E talvez essa força espiritual tenha um reflexo real. A vibração equilibrada que sentimos quando o ambiente volta a respirar. O mais surpreendente é que não precisei de nada além de cuidados simples. Um pouco de luz indireta, regas espaçadas e um olhar atento. Nenhum produto caro, nenhuma solução química.
A natureza, mais uma vez, provou que a cura raramente vem do que é complexo. Ela nasce do que é essencial. E embora essa planta tenha sido a protagonista, ela não é a única capaz de realizar esse milagre silencioso. Outras espécies também guardam o mesmo poder, e o segredo está em saber combiná-las da forma certa. Ter uma planta em casa não basta. É preciso que ela viva nas condições certas para cumprir seu papel. Aprendi isso na prática. A espada de São Jorge, por exemplo, ama a simplicidade. Luz natural indireta, regas apenas quando o solo seca e, acima de tudo, um espaço onde o ar circule livremente. Colocá-la perto da cama foi o primeiro passo, mas o verdadeiro segredo está na posição estratégica. Em quartos com mofo, o ideal é colocá-la perto das áreas mais úmidas, perto de janelas, rodapés ou paredes que costumam escurecer. Ela atua como uma barreira natural, reduzindo a concentração de fungos e mantendo o equilíbrio da umidade no ar. Outra dica essencial: nunca regue em excesso. O excesso de água cria o mesmo ambiente que o mofo ama: úmido, parado e sem oxigênio. A regra é simples: solo seco na superfície antes de cada rega. Além disso, limpe as folhas com um pano úmido a cada 2 semanas. Isso remove o pó e permite que ela respire melhor, aumentando sua eficiência. E se quiser potencializar o efeito, combine a espada de São Jorge com plantas complementares. Lírio da paz, que absorve toxinas como o benzeno. Era inglesa, excelente contra o bolor. E jiboia, que reduz o excesso de umidade. Juntas, elas formam um ecossistema purificador, uma defesa natural contra o mofo e o ar pesado. A diferença é perceptível em poucos dias. O ambiente se torna mais leve, o cheiro desaparece e o bem-estar se torna visível. É como se o espaço se curasse sozinho. E nesse processo, você começa a perceber que cuidar das plantas é, no fundo, uma forma de cuidar de si mesmo. Com o passar das semanas, comecei a notar algo que ia além da purificação do ar. O quarto, antes sufocante, agora transmitia tranquilidade. Havia uma energia nova, leve, estável, quase espiritual. Era como se a planta tivesse devolvido àquele espaço a capacidade de acolher. A natureza tem um modo particular de agir. Ela não impõe, ela equilibra. Onde há excesso, ela reduz. Onde há escassez, ela supre. E no meio desse ciclo, nós redescobrimos algo essencial: que o ar puro, o silêncio e a vida que cresce lentamente ao lado da cama têm o poder de restaurar o que o cansaço da rotina nos rouba. Percebi que a planta não havia apenas mudado o quarto. Ela havia mudado a minha forma de estar nele. O ambiente deixou de ser um depósito de coisas e passou a ser um espaço de respiração, um convite à pausa. O mofo e o cheiro ruim eram apenas sintomas de algo mais profundo. Um lugar que havia deixado de ser cuidado com presença. Cuidar da planta se tornou um ritual. Observar suas folhas, tocar a terra, sentir o ar mudar. Tudo isso me lembrava que a natureza trabalha em silêncio e que o verdadeiro equilíbrio não se conquista, se cultiva. Talvez esse seja o maior ensinamento escondido em uma simples planta. Ela não apenas limpa o ar, mas nos ensina a limpar o excesso dentro de nós. A cada nova folha que brota, o ambiente renasce. E nós também. Hoje, quando abro a porta do quarto, o ar tem outro som. Há uma pureza silenciosa, que preenche o espaço antes mesmo que a luz entre pela janela. Onde antes havia mofo, agora há vida. Onde o cheiro ruim dominava, há frescor. E tudo isso começou com uma escolha pequena, uma planta, um gesto, um novo olhar sobre o ambiente que me cerca. Essa experiência me ensinou algo que vai muito além da estética ou da limpeza. O ar que respiramos reflete o que cultivamos. Quando o ambiente se desequilibra, é porque o ritmo ao nosso redor também perdeu harmonia. E é nesse ponto que a natureza se torna mais do que uma decoração. Ela vira um lembrete. Um lembrete de que o equilíbrio está sempre disponível para quem escolhe cuidar.
A espada de São Jorge foi o começo, mas o princípio é universal. Cada planta tem uma função, uma energia e um propósito. Algumas purificam, outras acalmam, outras inspiram. E todas, sem exceção, nos devolvem um pouco daquilo que o mundo moderno tirou: o contato com o essencial. Por isso, antes de buscar o próximo produto milagroso, pare e observe. Às vezes, a solução está viva, ao alcance das mãos, pronta para agir. Basta permitir que a natureza entre. Coloque uma planta no seu quarto, cuide dela e veja o que acontece. Se este vídeo te inspirou a respirar um ar mais leve e a redescobrir o poder silencioso das plantas, compartilhe essa ideia. Talvez alguém precise exatamente desse lembrete hoje.